Eu quero partilhar com vocês hoje um pouco da palavra do Senhor. Eu vou ler o texto de Hebreus, no capítulo 10, os versos de número 32 ao verso de número 39. Antes de ler esse texto, eu queria fazer algumas considerações a respeito desse momento que a gente tem vivido. É inegável o fato de que nós estamos vivendo um momento único para todos nós, não que a humanidade já não tenha vivido o que a gente está vivendo agora, claro que em proporções diferentes, por épocas diferentes, mas nós, todos desta geração, não vivenciávamos ou não vivenciamos uma realidade semelhante a essa que nós estamos vivendo. E quando eu falo sobre momentos difíceis, eu não me refiro somente à pandemia, à crise proporcionada pela Covid-19 em todo o mundo, não. Quando eu falo sobre crise, eu estou falando de todos os meandros da sociedade, eu estou me referindo a todas as dimensões, aquelas mais plurais possíveis, que a gente pode perceber e viver no constituir de uma sociedade. Por exemplo, se a gente olhar para a questão política, a gente vai encontrar nepotismo, lavagem de dinheiro, corrupção desenfreada. Se a gente olha para o âmbito da religião, vamos encontrar grupos que matam em nome de Deus, xiitas, sunitas, Hamas. Nós encontramos uma religião que busca muito mais a estrutura de poder do que o comprometimento ético para a mudança de realidade, seguindo os padrões de um evangelho, aquele evangelho narrado ali pelos evangelistas, lá no primeiro século. Quando a gente verifica e olha para a estrutura ecológica, pela ecologia, a gente vai encontrar uma certa instabilidade e vamos notar aquecimento global, derretimento das geleiras polares, queimadas em todos os lugares, essa desincronização climática que está acontecendo. A gente não sabe determinar mais como funcionam as questões climáticas como antes. Percebemos terremotos, maremotos e uma série de outras coisas que são efeitos da ação do homem no cosmos, nessa estrutura de mundo que a gente vive. Quando a gente olha para a questão econômica, os especialistas começam a ter uma visão pessimista e não sabem afirmar como será o futuro, ou não sabem precisar, ou pelo menos são cálculos feitos a partir de uma realidade presente que não há garantia alguma futura de que melhore a economia, a inflação, ou um jeito de que as coisas venham a ganhar um rumo diferente de como elas estão. Quando a gente olha para a questão social, desigualdade, aviltante pobreza, a gente percebe cada vez mais aumentando o número de pessoas desabrigadas que andam pelas ruas, enfim. Poderíamos ficar a manhã inteira listando as crises que nós temos, as instituições enfraquecidas, e quando eu digo instituições, eu quero especificamente aqui falar com mais veemência a respeito da família, que é uma instituição, é algo estabelecido por Deus, célula máter da sociedade, que está vivendo essa desfragmentação, famílias que estão perdendo cada vez mais a dimensão do que é ser família, e cada um vivendo a sua vida em si mesmada e perdendo a ideia do que é viver em família, ou estar em família, ou a ideia primeira do que é ser família, como a Bíblia estabelece. São inúmeras crises. E a pergunta que a gente faz, diante de um olhar crítico, criterioso, de todas essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e têm afetado a gente, é: como eu posso lidar com essas coisas? Como eu posso reagir a isto? Qual a maneira correta de reagir? De que forma eu devo me comportar diante de tudo o que está acontecendo? E essa resposta vamos encontrar na Bíblia, na Palavra de Deus, e o texto que eu mencionei a vocês, Hebreus capítulo 10, verso 32 ao verso 39, nós vamos encontrar o autor aos Hebreus
falando sobre perseverança. Ele, na verdade, o autor faz um apelo à perseverança. E o tema que eu quero conversar com vocês hoje é o tema sobre firmeza de fé. Esse é o tema que a gente vai conversar agora. Firmeza de fé. Vamos ao texto. Hebreus 10, a partir do verso 32, a gente encontra o texto dizendo assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Belíssimo texto, é uma peça literária aqui de Hebreus, embora a gente não consiga precisar a autoria aqui de Hebreus, a gente admira a forma como é escrita aqui este livro, e ao mesmo tempo esse texto de modo específico nos ajuda a compreender um pouco da nossa ação diante de um mundo de instabilidades diversas, e nos ajuda a compreender também que precisamos ter firmeza de fé, precisamos ter ânimo e força. Não é nenhuma novidade para nenhum de nós o fato de que nós, seres humanos, temos em nós esta capacidade, isso faz parte da nossa estrutura humana, está intrinsecamente ligada a gente, de abater-se diante das dificuldades, de desanimar, de cultivar, inclusive, um certo pessimismo diante de algumas coisas. Nós lutamos para sermos otimistas diante das dificuldades. E não fique achando que é só você, não fique triste diante disso. Isso é inerente a todos os seres humanos. Isso faz parte de cada um de nós. Quando o autor aos Hebreus faz um apelo à perseverança, ele começa conversando em seu texto e fazendo com que a memória daqueles, os leitores primeiros desse texto, sejam avivadas a partir da realidade do que eles já experimentaram em Deus. E a partir daí o autor convida a perceber o passado e as vitórias que foram estabelecidas no passado, sentirem o presente com a perspectiva de que o presente e o futuro são realidades que nós nos encontraremos, e aqui eles no texto se encontrarão, vitoriosos a partir da experiência do passado, do que Deus proporcionou, do que Deus cuidou e do que Deus fez. É um exercício bom, é um exercício interessante, e é válido esse exercício. Por quê? Porque a gente tem a mania e um jeito nosso de esquecer das coisas que se passaram, e a partir daí a gente vai juntando coisas do presente com a ansiedade do futuro, e a gente não consegue lidar com esse presente que a gente está vivendo. É válida essa situação que o autor aos Hebreus levanta para os seus primeiros leitores. Por que é válida? Porque se eu for honestamente olhar para o meu passado, e você também, todos nós, vamos perceber que esta situação é difícil, sim, é uma situação nova, mas nós já vivemos em nossa trajetória de vida muitas situações também difíceis, e se a gente for bem honesto, se você for honesto, se você for honesta, iremos perceber que conseguimos vencer. Deus nos deu forças,
capacidade, Deus nos deu ânimo e a gente conseguiu passar por essas dificuldades. E o que o autor está dizendo para a turma é o seguinte: firmeza de fé, perseverar em esperança, significa perceber os feitos de Deus em sua vida e entender que assim como lá atrás você venceu, não será diferente. Você também irá vencer, todos nós iremos vencer. Mas eu pontuei aqui, para ficar mais didático, mais pedagógico aqui o nosso refletir sobre o texto, algumas coisas, pelo menos 5 coisas eu listei aqui, que são capazes de provocar em nós, estimular em nós esta firmeza de fé. E a primeira coisa que eu noto e quero aqui expor a vocês são verdades que vêm a partir dos próprios versículos do texto. Por exemplo, primeira coisa que nos ajuda a pensar, a viver firmeza de fé. Verso 32 e verso 33, nós vamos encontrar o texto dizendo: lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Aqui está dizendo no texto, a partir desses versículos, que a firmeza de fé, ela vem não somente em circunstâncias positivas, mas a firmeza de fé vem inclusive em meio ao sofrimento. A firmeza de fé é algo percebido, sentido em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio à adversidade. É isso que o verso 32, no finalzinho, vai mostrar, revelar para cada um de nós. A firmeza de fé, ao contrário do que muitos pensam, ela surge em seu potencial maior, não quando as coisas estão boas, não quando as coisas estão dentro de o que a gente chama de normalidade, não quando a gente olha para todo o cenário e percebemos e fala assim: estamos em paz, tranquilos, tá? Maravilhoso, tudo está indo bem. A firmeza de fé surge justamente no processo da adversidade. Aqui fala-se sobre sofrimento, aqui no texto fala-se sobre suportar a luta e o sofrimento. Firmeza de fé. E a pergunta que a gente faz a partir desse primeiro ponto, firmeza de fé em meio à luta, em meio ao sofrimento, é: a tua fé está firme em Deus neste momento de luta, de sofrimento, neste momento único na sua vida, neste momento de incertezas, de instabilidades, nesse momento em que a gente não consegue aos olhos humanos perceber quando sairemos desse momento que nós estamos vivendo. A tua fé está firme em Deus diante destas coisas? O autor aos Hebreus faz um apelo à perseverança e à fé, e ele diz que a firmeza de fé surge em meio ao sofrimento, primeiramente e intensamente, e quando as dificuldades se apresentam a nós. Nós poderíamos dizer assim: eu estou com a minha fé abalada por causa do momento que eu estou vivendo. E você já ouviu isso de alguém, e talvez você mesmo, você mesma, já tenha dito isto, e eu já disse isso muitas vezes. A minha fé está abalada porque eu perdi um ente querido. A minha fé está abalada porque eu estou vivendo um momento de incerteza no meu emprego. A minha fé está abalada porque eu estou vivendo um problema sério de saúde na minha família e a gente não sabe como lidar com isso. A minha fé está abalada porque a minha família está abalada. Porque a minha relação conjugal, o meu casamento não vai bem. Porque a minha relação com os meus filhos não está indo como eu queria que fosse, ou que estivesse. E aí você fala assim: não, eu estou desanimado. Não, eu estou desanimado com o mundo. É um mundo terrível, é cada vez mais gente sofrendo. Onde a gente vai, cada canto que a gente anda, a gente encontra sofrimento, dor, angústia, desespero. A gente encontra a maldade no coração do homem cada vez mais sendo revelada. A gente não encontra muitas vezes bondade
partilha, a gente não encontra os valores do reino de Deus vividos nem mesmo naqueles que professam uma fé cristã ou que estão dentro das igrejas religiosas, evangélicas, cristãs. Isso me desanima, isso me causa cada vez mais desânimo e desestímulo para caminhar. O conselho que o texto traz para cada um de nós é: no momento difícil, tenha firmeza de fé. Seja firme na sua fé. Não perca a firmeza de fé por causa das dificuldades, do sofrimento e do momento difícil que você está vivendo. Pelo contrário, é o momento de mais ainda se aproximar de Deus, estar com Deus, estar próximo ao Senhor. Firmeza de fé em meio ao sofrimento e os momentos difíceis. Nós precisamos de firmeza de fé. Uma outra coisa que o texto vai levantar para a gente e vai revelar que é necessário no processo da firmeza de fé, é que a gente tem que ter firmeza de fé pensando que há uma recompensa para o que nós estamos vivendo e fazendo. E é esta recompensa que a gente vai encontrar aqui, o autor revelando no verso de número 34 e no verso de número 35, ele vai dizer o seguinte para a gente: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Olha só, firmeza de fé por causa da recompensa. Se diante de todo o cenário que você vive, você não tem ânimo e força e estímulo, e isso não te traz força para a vida, apetite para a vida, pense na recompensa que você tem em Deus. Quais são as palavras de Jesus para todos nós? Eu irei ao Pai e eu voltarei para buscar os escolhidos, para levar a estar com o Pai aqueles que lavaram essas vestes do sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram a ética do Cristo, aqueles que se comprometeram em viver e apresentar ao mundo o rosto antagônico ao que o mundo está vivendo, esse rosto contrário. É esta recompensa que deve povoar a nossa mente, estimular a nossa vida, o nosso coração, para que a gente jamais perca a firmeza de fé. Se tudo está difícil do seu lado, à sua volta e complicado, e se você olhar para a adversidade, você não vai ter ânimo algum, nem firmeza de fé, foque na recompensa que você terá. Foque nisso. Promessa, e Deus cumpre a sua promessa. Todas elas Deus cumpre. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa extraordinária. Eu vos enviarei o Consolador. É uma promessa extraordinária. Ele cumpriu e tem cumprido. Temos o Espírito Santo de Deus. E Ele cumprirá a promessa de que Ele virá. E que estaremos com aquele que nos criou. Isso não anima o teu coração? Isso não te põe de pé novamente? Isso não revigora a tua alma? Isso não traz para você uma firmeza e provoca em você perseverança, sonho, esperança? Pois é, firmeza de fé, o apelo que o autor aos Hebreus faz aos seus leitores primeiro aqui, diz que para ter firmeza de fé, precisamos, mesmo estando ao meio ao sofrimento, perceber que firmeza de fé vem inclusive na dificuldade e no sofrimento. O autor está dizendo aqui que por causa da recompensa, isso sim, devemos ter firmeza de fé. Também o texto vai falar para a gente que nós devemos ter firmeza de fé, e o verso 37 reforça isso para a gente, por causa da vitória. Acompanhe comigo, perceba, note o verso de número 37, o que está dizendo: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e ele não tardará. Aqui fala sobre vitória, gente. Aqui se fala sobre a vitória, pois muito em breve, aquele que virá, aquele que virá, ele não demorará.
Ele estará conosco. Ah, pastor, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou para baixo. É triste para baixo, sofrendo, que encontramos firmeza de fé. É triste para baixo, sofrendo, angustiado, inconformado, inconformada, que nós encontramos na recompensa em Deus a firmeza de fé. É estando para baixo, desanimado, que nós encontramos na ideia da vitória. E esta ideia é uma ideia real, porque a gente crê nisso. É nesta vitória do Cristo que nós encontramos firmeza de fé. Vejam só, percebam, dá um zoom aqui em mim, notem isso. Eu estou dizendo que para quem não tem firmeza de fé, a partir do texto de Hebreus, se pensarmos na recompensa, se pensarmos na vitória, e se pensarmos que principalmente no sofrimento e na angústia a fé se renova, a gente começa a perceber que existem várias possibilidades para viver a firmeza de fé. Pense na vitória. Aquele que virá, ele não vai demorar, e ele nos recompensará. Ele virá. Se você começar a olhar e pensar na imagem do Cristo que te ama, e na herança que a gente tem guardado, não em estruturas humanas, existenciais, mas em lugares que ninguém pode tirar da gente, isso anima a nossa fé, isso nos traz firmeza de fé. Eu falei de 5 coisas no texto que nos ajudam a ter firmeza de fé. Falei sobre 3, faltam 2. A 4ª coisa que nos ajuda a ter firmeza de fé no texto, verso de número 36, diz assim: para todos nós, o texto revela: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Ou seja, nós precisamos crer, não duvidar na promessa de Deus. Ele prometeu e Ele cumprirá. Se você quer firmeza de fé, pense, creia, acredite, convicção firme e forte nas promessas de Deus, de que Ele está conosco. Ele está conosco, Ele está em nós, Ele age através de nós, que somos a sua igreja. Nós não estamos vagando no mundo sem pai, sem irmão, sem amigo, porque Jesus disse que Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão, Ele é aquele que partilha, João 17 vai dizer isso, da herança e bênção que Ele tem direito conosco, com o Pai, Deus o nosso Pai. Nós não estamos aqui vivendo uma experiência humana apenas, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e retornaremos essa experiência espiritual com o nosso Deus. Nós não estamos aqui desorientados, nós não estamos aqui no mundo vagando por aí sem rumo, sem propósito, não. Nós temos propósito, nós sabemos a nossa origem, nós sabemos para onde nós vamos, nós temos a companhia perfeita, nós temos as ferramentas necessárias, nós temos tudo o que nós precisamos para o enfrentamento da vida. Portanto, firmeza de fé, firmeza nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor. Há uma canção do cantor cristão que você deve conhecer, que diz: firme nas promessas de Jesus, e repete o coro por diversas vezes: firme, 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 sim, firme em Jesus, firme em Jesus. Em quem você está firmado? Em quem você está firmada? Em quem vocês estão firmados? Em quem eu estou firmado? O próprio Jesus revelou e disse que existem pessoas firmadas e edificam suas casas sobre rocha e outros sobre areia. Nós estamos firmados em uma rocha, Jesus Cristo, inabalável. Esse é o Cristo de Deus, o Senhor da nossa vida. Por fim, a 5ª e última coisa que a gente pode notar nesse texto,
que nos ajuda a perceber sobre a firmeza de fé que precisamos. Versos 38, verso 39, vai dizer o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem para salvação, dos que creem e são salvos. Nós precisamos de firmeza de fé para honrar em nossa fé aquele que nos criou. Firmeza de fé para honrar a missão que recebemos, para honrar o compromisso que nós temos, para honrar aquele que nos comissionou, que nos enviou, aquele que nos escolheu, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que nos deu um novo ânimo, nos deu um propósito de vida, aquele que nos anima todos os dias, aquele que nos fortalece. Nós precisamos de firmeza de fé para honrar aquele que nos enviou em missão. Imagine que você faz parte de uma empresa, você tem um trabalho, você tem um emprego, e de repente alguém te indicou para aquele trabalho, e você pensa, não, eu preciso fazer o trabalho com dedicação, eu preciso dar o meu melhor, porque eu tenho que honrar aquela pessoa que confiou em mim, me enviou e me colocou aqui, me indicou. Ah, eu estou desanimado. Quando você estiver desanimado, desanimada, pense que você precisa de firmeza de fé para honrar aquele que te enviou, que te salvou, que te resgatou, te comissionou, que deu a você a capacidade de representá-lo no mundo e dizer, assim como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você estiver desanimado, desanimada e precisar de firmeza de fé, lembre que firmeza de fé é possível se você pensar na vitória em Cristo Jesus. A firmeza de fé é possível se você pensar na recompensa. A firmeza de fé é possível se você pensar sobre as promessas de Deus para a sua vida, para o mundo. A firmeza de fé é possível se você entender que essa firmeza, ela vem com muita força e intensidade, muito mais no sofrimento, na angústia, no problema e na dificuldade do que estando bem. Então, se você está passando por dificuldade, fala, opa, está aí a possibilidade de uma firmeza de fé. Oh, que maravilha, é agora que eu vou ser firme na fé, como diz Paulo, provado. Paulo vai dizer que a tribulação vai desenvolver a capacidade de perseverança, de paciência. Bom, esse texto é animador. Esse texto que o autor aos Hebreus escreve, e os seus leitores, eu imagino, ao lerem esse texto, começam a animar-se. E eles estão vivendo dificuldades, momentos difíceis, diferentes das nossas realidades e dilemas, mas sofrimento e angústia também. E esse texto é animador, ele animou a minha alma ao ler esse texto. E possivelmente animou os primeiros ouvintes. E eu quero partilhar, e estou partilhando com vocês, para que vocês se animem e tenham firmeza de fé. Então não se esqueçam, firmeza de fé é o que nós precisamos para o enfrentamento da vida. Não ache que esse momento aqui se resume e se encerra os dilemas e sofrimentos humanos. Não. A vida é como uma montanha-russa, já diziam alguns pensadores e poetas, cheio de altos e baixos. E existem curvas que parece que nós vamos ser jogados. E que a gente tem dificuldade de firmar as mãos, se segurando. Tem momentos que até a gente perde o sentido, fica meio tonto diante da força, da velocidade das coisas, da vida, da dinâmica da vida. Mas a gente volta sempre. Isso chama-se resiliência. É esta expressão que foi tomada da física, que é essa capacidade que os materiais têm de, mesmo sofrendo força, voltarem à sua capacidade primeira, ao seu estado primeiro, inicial. Resiliência é uma palavra usada hoje muito na psicologia para descrever o ser humano capaz de lidar com os problemas e dificuldades, com as intempéries da vida, e voltam ao seu estado primeiro. Opa, recobrei a consciência, estou firme, vou lá. Força na vida, vamos continuar. A vida não se encerra. Vamos continuar a vida e a dinâmica
da vida. Somos o povo resiliente, porque temos uma fé num Deus extraordinário. Somos um povo resiliente, porque nós encontramos firmeza de fé, principalmente no meio do sofrimento. Olhamos para a recompensa, para a vitória, para a promessa e honramos a nossa fé. Por isso nós somos firmes de fé. Você que está em casa, você que participa deste culto com a gente, firmeza de fé é o que você precisa. Vocês todos e todas que estão aqui comigo, firmeza de fé é o que nós precisamos. Firmeza de fé é o que a Igreja de Jesus Cristo precisa para enfrentar todas as dificuldades nesse mundo que nós estamos vivendo. Te convido, você que está aqui, a ficar de pé, você que está em casa também, orar com a gente, orar nesse momento, conversar com Deus e dizer: Senhor, que mensagem extraordinária do Teu Espírito Santo para o meu coração nessa manhã. Uma mensagem que diz que eu preciso ter firmeza de fé. Um texto que me confronta e que me apresenta pelo menos 5 possibilidades para que eu não esqueça que preciso viver a firmeza de fé. Que coisa maravilhosa é saber que o Teu Espírito Santo está todos os dias conversando comigo, me orientando, trazendo uma palavra. Não é uma palavra do pastor Ziel, esqueça isso. É uma palavra de Deus, uma palavra extraída da Bíblia. É o texto bíblico mostrando para mim, mostrando para você capacidade, que a gente pode sim ter essa capacidade de viver firmeza de fé num mundo tão disfuncional, instável. Nós podemos sim. O título que se dá a esse texto é Convite à Perseverança. E o que fazemos nessa manhã é um convite à firmeza de fé. Pense, firmeza de fé. Eu preciso firmeza de fé. Nós precisamos firmeza de fé. Deus, nós te rendemos graças. Como é bom, Senhor, nesta manhã, rever irmãos aqui. Como é bom nesse instante poder partilhar a Tua palavra, poder cantar louvores. Deus, obrigado porque o Teu Espírito Santo falou com a gente, nos confrontou. O Teu Espírito Santo nos mostrou que é necessário firmeza de fé. E mais do que isso, o Espírito Santo apontou para a gente, através desse texto, caminhos que a gente precisa percorrer para continuar firmes na fé, entendendo que o sofrimento e a angústia e o momento difícil que eu vivo, é nesse momento, principalmente nesse momento, que eu desenvolvo capacidade de firmeza de fé. O texto mostrou para mim, mostrou para os meus irmãos, que eu tenho que pensar na recompensa, e isso me traz firmeza de fé. Eu tenho que pensar na vitória em Jesus diante de todas as coisas, isso me traz firmeza de fé. Eu preciso pensar nas promessas de Deus e isso me traz firmeza de fé, acreditar, crer nas promessas de Deus. Eu preciso honrar aquele que me comissionou, que me chamou, que me resgatou, aquele que me capacita, que me fortalece todos os dias, e isso me traz firmeza de fé. Quão maravilhoso é saber que existem mecanismos os quais temos acesso, que trazem para nós firmeza de fé. Que o Teu Espírito Santo nesta manhã abençoe a todos e todas que participam deste culto presencial e também virtualmente. Deus, que o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia estejam presentes todos os dias nas nossas vidas. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.